Olá, saudações com a palavra bíblica de Romanos 6, 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Também uma palavra de 2 Coríntios 5,17 que nos diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Amado Deus, grato por este momento, por despertar em mais um dia com vida. Obrigado pela vida física e pelo suprimento físico e material. Obrigado pela vida espiritual, pelo perdão e vida eterna. Permaneça com a graça estendida sobre teu povo, sobre este e sobre esta que está nos acompanhando neste vídeo. Abençoe e ajude na caminhada cristã, para que seja em conformidade tua, em o nome de Jesus, o teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, e aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, e aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Como vai a sua vida com Deus? Como tem passado? Como está a família? Paulo, o apóstolo, ele nos diz em Gálatas 5:20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É pela fé. Nós mantemos o pecado morto,
Estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As pessoas, será que estão percebendo em sua e em minha vida este Cristo? Que Ele está em mim? Ou será que ainda há algo a ser transformado, a ser mudado? Cristo, Ele nos reconciliou com Deus para viver em fé e obediência. A ação de Cristo, ela é transformadora. Transformou a sua igreja e esta tem a ação de transformar. Jesus transformou o pecador perdido em salvo, em filho de Deus, o velho no novo. Veio como rei em nome do Senhor, vimos isso no início do mês, conforme Lucas 19:38. Mas ele virá outra vez, e desta vez com poder e glória, retribuindo a cada um conforme as suas obras, conforme o que tem vivido e feito. Mateus 16:27. Veio como sacrifício, sendo suficiente. Lá em Hebreus 9:12, registra-se outras passagens. Veio para dar a remissão dos pecados. Efésios 1:7. Só por meio dele nós temos o perdão dos pecados, gerando uma nova vida na ressurreição que ele disse, Jesus mesmo disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, bem como também está registrado em Mateus, melhor dizendo em João, no capítulo 10:10, eu vim para que tenham vida, uma vida plena, abundante. Também Apocalipse diz no capítulo 21:5, e eu faço nova todas as coisas. Jesus nos transforma para que o sigamos. Em Marcos 8:34, Jesus disse, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si, ou seja, a preferência não é o meu prazer, o que eu gostaria, mas agradar a Deus, a vontade de Deus. E tomar a cruz é você estar ciente de que vai enfrentar também adversidades. Ou seja, assuma a sua fé, viva com obediência e em conformidade divina, pois quem a ele segue, diz em João 8:12, não andará em trevas, do contrário, terá a luz da vida. Com recompensa garantida, este Senhor virá, dando a vida eterna. Apocalipse 7:17 diz, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E como igreja, temos a missão de influenciar o mundo e não permitir que o mundo nos influencie. Temos a ação transformadora com atitudes e forma de viver a fé cristã. Vivemos um tempo em que as profecias estão se cumprindo. A igreja precisa pregar o arrependimento, a consagração, e não apenas uma teologia de prosperidade, de milagres, de imediatismo, de que tem que ser como eu quero e quando quero, mas sim fazer a vontade de Deus. A igreja não pode ser apenas uma religião, de massa que se parece com a sociedade, mas deve transformar a sociedade por sua ação, que é transformadora. Conta-se que um evangelista, ao anunciar o Cristo transformador em uma praça, aproxima-se também ali um vendedor de sabão que estava ganhando o seu pão e interroga este evangelista dizendo, este Cristo não é Salvador como tu dizes. E por quê? Se ele fosse,
não teria pessoas perdidas. E olha como tem pessoas perdidas. Logo, o evangelista pergunta àquele vendedor de sabão, e eu percebo que o teu produto também não é bom quanto você diz. Aliás, ele não limpa. Mas como assim? Sim, se ele limpasse tão bem quanto você diz, não teria tantas pessoas sujas. Pode olhar em torno, você verá quantas pessoas sujas. O vendedor de sabão então logo diz: ah, mas é porque eles não compram o meu produto. Se eles comprassem e usassem, eles iam ver como que o sabão limpa. Muito bem, diz o evangelista, é exatamente isso. O Cristo que eu anuncio, Ele transforma, Ele é o Salvador, o Senhor. O problema é que as pessoas não acreditam, as pessoas não creem, não tomam posse, porque todo aquele que nele crê, sim, será salvo. Assim foi que aquele vendedor de sabão também entendeu a importância de receber Jesus na vida. Deus quer que você mude e comece a viver no caminho dele. Viva a fé reformada, que é somente pela Escritura, a palavra de Deus, é somente Cristo, por meio dele, ele sim que morreu e que ressuscitou, somente pela graça de Deus, não é pela obra, pelo esforço humano. Somos salvos pela graça para fazer as boas obras. Somente a fé e também somente a Deus dar glória, somente a Ele cultuar. Mudança é difícil, verdade. Muitos querem mudar, mas o problema é que não estão dispostos a isso. Mas quem vive pela fé em Cristo é transformado, ele muda a forma de ser. Quem foi transformado por Cristo muda a forma de andar. Paulo fala em uma verdadeira e duradoura mudança em Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios. O Provérbios também diz no capítulo 14:15: o sábio vê bem onde anda. Onde você tem andado? Como tem andado? Paulo escreveu outrora, ou seja, antes, eras trevas. Efésios 5:8. Antes quando? Antes de crer. Quem crê está em trevas. Jesus diz: quem ele segue não anda em trevas. Agora que Cristo vive em nós, em você, precisa andar diferente, nós precisamos andar diferente. Quem foi transformado por Cristo muda a forma de ocupar o seu tempo, de viver, como disse Paulo aos Efésios capítulo 5:16, remindo o tempo porque os dias são maus. Ai, como são maus! Os cristãos precisam ter foco para estar remindo o tempo. Ou seja, sabendo que esse tempo aqui é curto, é passageiro, mas a vida, ela é eterna. As lutas, elas são temporais, mas a vitória é para sempre. Quantas vezes você sentiu que perdeu o seu tempo com atividades que realmente não vale a pena? Então é importante dizer, como salmista, o Salmo 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias. Muitos dizem: agora que eu tenho tempo, eu posso ler a Bíblia. Que bom! Mas, por outro lado, é tão triste que as pessoas só agora, porque não podem fazer outras coisas, elas então leem a Bíblia. A prioridade é Deus. Mesmo que você tivesse tantas coisas a fazer, primeiro é Deus, buscar em primeiro o reino de Deus. Quem foi transformado por Cristo muda a forma de agradar a Deus, a forma de agradar, não com religiosidade, mas em espírito e em verdade, em fé, em obediência, fazendo a vontade do Pai, diz Mateus 7:21. Em Efésios 5:17 diz: procurai compreender qual a vontade do Senhor, e a vontade do Pai é que ninguém se perca, João 6:39.
Quem foi transformado por Cristo muda a forma de filho, a forma de ser um filho diferente. Quem vive, quem crê em Cristo é filho de Deus e deve viver como tal. Não retroceder, como diz Efésios 3,15. Qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Precisamos fazer a vontade de Deus, não viver em rebeldia, não viver questionando a vontade e a palavra de Deus, mas seguindo a Ele. A hora é agora, para aproveitar a maravilhosa oportunidade que Deus está lhe oferecendo nesse momento. Deus está lhe dando mais uma oportunidade para que você mude a sua vida, para que nós mudamos a nossa forma de ser, mudar sim para a vontade de Deus. Ande com Deus, pois Ele é aquele que vai adiante de ti, diz Deuteronômio 31:8, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Que esta palavra venha também ao seu encontro, despertar para uma vida em vontade e agrado do Senhor. Deus abençoe esta palavra em teu e em meu coração. Que duvidas das ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando força do és contra as ondas lutar, seu poder já te quer revelar. Só teu cabo da nau, não morrendo nas mãos, e navega com fé em Jesus. Que Deus abençoe a todos e assim tenham um ótimo dia na graça e na paz do Senhor. Amém.